Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Inácio do canal Pro Investidor. Mais um vídeo aqui para vocês do desafio 30 dias de vídeo. Hoje é o dia 3, tá? Então é o terceiro dia. E hoje eu vou trazer a continuação do livro que eu estava lendo. O livro As Armas da Persuasão, que eu já estou bem no finalzinho. Sabe o que é mais divertido disso tudo? É tudo o que eu estou vivendo. Então eu estou vivendo exatamente os capítulos do livro. A aprovação social também, que eu vivi, o local onde eu estava, reciprocidade e vários outros conteúdos. Dá uma olhadinha aí no canal, tá todos disponíveis para você dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje, sobre afeição. Lucas, mas o que significa afeição? Vou trazer para vocês no meio dos negócios, tá? Afeição nada mais é do que você se conectar com uma pessoa pela forma como ela entrega algo para você, tá? Vai ficar mais fácil no decorrer do vídeo. Mas antes de mais nada, aproveita aqui, ó, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Eu sou vendedor, para eu ver que vocês estão acompanhando aqui, tá bom? E não se esquece, ativa o sininho aqui para você acompanhar esses 30 dias aí de vídeo. E vão ser conteúdos muito interessantes. Eu creio que os próximos vídeos vai ser sobre as 48 leis do poder. Tô querendo fazer um compilado aí de vendas, negociação e abordagem. E eu creio que faz muito sentido, já que vendas vem antes de tudo. Então, tudo que você vai fazer precisa de venda, tá? Então, esse conteúdo eu tenho certeza que é para você. Show de bola! Então vamos lá, vou trazer 3 pontos para vocês sobre afeição. Primeiro ponto sobre afeição: as pessoas são mais propensas a falar sim para quem elas gostam. Lucas, mas como assim? Olha, quando você vai em algum local comprar algum item, comprar algum produto, algum serviço, enfim, você não gosta de ser atendido por aquele vendedor carismático que é bem empolgado? Eu creio que você gosta. Eu gosto de ser atendido por vendedores assim. Então, é muito mais difícil você chegar nele e falar que não quer um determinado serviço. Você já foi com essa intenção. Por quê? Ele se conecta contigo. Então você fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos, faz muito tempo que a gente se conhece. Tanto que até quando você vai em alguns locais, às vezes tem aquelas pessoas que você se conecta de forma misteriosa. E aí você fala, meu Deus do céu, parece que eu te conheço há muitos anos. Então, você fica mais propenso, por quê? Porque vocês têm pontos em comum. Então, aquele vendedor ou aquela pessoa, ela tem pontos em comum que se conectam contigo. Então, talvez o lugar que você gosta de ir, talvez o esporte que você gosta, o time que você torce. Então, este vendedor ou essa pessoa tenta buscar esses pontos em comum. Então, você fica muito mais propenso a falar sim para a proposta dele, porque fica mais amigável essa conversa, essa relação que vocês têm, entende? E aí, o que geralmente esse vendedor faz? Já chega te elogiando, né? Então você chega lá para comprar algum produto, ele fala, nossa, cara, como você está bonito, como você está bem vestido. Nossa, você fala muito bem. Nossa, você sabia que eu também torço para esse time? Você sabia que eu gosto de jogar futebol também? Então ele busca pontos em comum para que isso se torne amigável. Eu vou contar para vocês o porquê isso é muito importante, tá? No decorrer do vídeo, então fica até o final para você acompanhar aqui, tá bom? O porquê é muito importante você ter a afeição das pessoas, então você ter essa ligação com os seus clientes. Ah, Lucas, beleza, agora me dá exemplo, que tipo de gatilho mental pode ser utilizado para que essa afeição seja instalada entre nós, vendedor, negociador. Vou te dar 3 exemplos: semelhança, elogio e contato e cooperação. Ah, Lucas, agora define pra gente. Calma. Vou definir para você aqui cada ponto utilizado
que às vezes você não percebe, tá? E a partir de agora você vai, abrir sua mente para você identificar se realmente aquilo está sendo uma venda ou se está sendo uma conexão, tá bom? E você pega esses conteúdos que eu tenho te passado e utiliza, passa para frente, passa para as pessoas para que elas possam melhorar a negociação, para que elas aprendam realmente a vender e que você também não caia nessas falácias de vendedores. Você saiba diferenciar, entende? Você fica esperto. É muito importante você ficar esperto para que você não faça compras impulsivas. Combinado? Semelhança. O que que é? Acabei de comentar com vocês, que é a questão de você chegar e começar a dizer, nossa, eu torço pro Corinthians, por exemplo. Eu não torço para nenhum time. Eu torço pro Corinthians, aí o vendedor, nossa, eu também torço pro Corinthians. Olha aqui, eu tava lá no jogo, às vezes ele nem é corintiano. Às vezes ele só foi mesmo para ter essa foto. Olha, eu tava aqui no jogo, nossa, esse jogo foi muito difícil e etc. Eu não entendo muito de futebol. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, essa pessoa sabe o que eu tô vivendo, ela sabe o momento que eu estou, que eu gosto de ir pro futebol. Então ele conecta isso com o seu desejo. Então, por exemplo, se você vai numa loja de tênis, ele vai dizer, olha, esse tênis é muito bom porque ele é muito confortável. Como lá no jogo, dependendo do local onde você está, se você tem a carteirinha ou não, você vai ficar muito tempo em pé e aí pode trazer algumas complicações na sua perna. Então é por isso que esse sapato é muito esse tênis é muito interessante para ti, para que você não sinta dores nas pernas e etc. Aí você fala, meu Deus do céu, era justamente isso que eu estava procurando. Você entende que ele conectou a sua dor, a sua necessidade do momento com uma semelhança entre vocês, amigos em comum? Vou trazer para vocês a ideia, porque tem muitas estratégias que é o amigo em comum, tá? Então as conexões que você tem em comum com as pessoas e também tem o inimigo em comum. O que é isso, Lucas? É quando você tem, junto com a mesma pessoa, um inimigo. Então vamos dizer, eu não gosto do Lucas. Aí a outra pessoa, eu também não. Caramba, então a gente pensa igual, entende? Então tem essas duas formas de você se linkar não. Tem essas duas formas de você se conectar com as pessoas, através da confusão, que seria o inimigo em comum, e da compreensão, cooperação, a união. Aí sim seria amigo em comum, entende? Talvez um conhecido que você tenha, que a pessoa tenha, que ligou vocês, entende? Então, essa semelhança é muito utilizada. Segundo ponto, elogios. Então, quando a pessoa chega e fala, poxa, gostei da sua calça, onde você comprou? Eu comprei em tal lugar. Nossa, eu prezo também a minha vestimenta, o meu visual, e eu também pretendo comprar uma calça ali. Ou ele pode chegar e falar, nossa, eu gostei muito da sua calça, mas olha, eu também tenho uma muito bacana lá, eu comprei nessa mesma loja que você. Eu gostei bastante. Então, cara, parabéns por cuidar da sua aparência. Então, olha, você elogiou a pessoa, aí o que acontece? A pessoa infla e ela fica mais vulnerável, ela vai pro lado emocional dela, sai do racional, entende? Um pouquinho sobre a semelhança também, aparência. Então, quando vocês se vestem igual, por exemplo, ele é uma pessoa mais despojada, pelo street. E aí você também. Aí, caramba, mano, nossa, somos iguais, cara, meu Deus do céu. Também a questão de valores, então aquela pessoa, eu sou cristão. Aí a pessoa, nossa, eu também. Poxa, que legal, a gente tem que marcar um momento pra gente estar junto. Qual que é a sua igreja? Eu sou da igreja tal. Nossa, eu também sou. Então, aí a semelhança, como ela vai se unir? O elogio entra dessa forma, então a semelhança conecta com a pessoa, o elogio conecta com o seu cérebro, porque aí você vai pensar sobre o que ele falou. Então ele falou, nossa, essa calça é muito bonita, cara. Onde você comprou? Eu comprei em tal lugar. Nossa, que legal, hein? Depois eu vou dar uma olhadinha, porque eu gostei realmente. Acho que fica legal de eu comprar uma parecida.
Parabéns pelo seu visual, hein, meu amigo? A pessoa vai ficar, meu Deus, eu tô bem vestido. A pessoa notou que eu tô bem vestido. Nossa, que loucura! E o terceiro ponto, contato e cooperação. Então, o quanto aquela pessoa está disposta a ouvir o que você tem a dizer, tá? Porque conexão nada mais é do que conversa, tá? Pensa assim, quando você quer se conectar com uma pessoa, quando você quer conhecer uma pessoa, você entrega um valor. Qual valor você pode entregar para essa pessoa? Ouvi-la. Também é um valor, porque você parou o seu tempo para entender algum ponto daquela pessoa. Então, todo mundo gosta de falar de si. Eu tenho certeza. Você gosta de falar de si? Eu gosto de falar de mim. Eu gosto de passar tempos e tempos falando sobre a minha história. Então, você também tem que entender que o seu cliente tem esse desejo de se conectar, de contar a história dele. Mas calma, toma cuidado também, não vai ser um psicólogo do cliente, tá? O cliente lá abre, aí ele fica assim, enquanto você vai anotando. Não, entenda, faça um equilíbrio, tá? Tenha um equilíbrio nessa conexão com o cliente, perfeito? Mas entenda que isso é muito necessário para que você consiga realmente se conectar, entender, para que você utilize essas informações não para o mal, porque você tem um produto ou um serviço que resolve essa questão para o cliente. Então você precisa entender o que ele busca. Entenda verdadeiramente o que as pessoas buscam. Se preocupe com isso, porque às vezes nós estamos tão preocupados em só vender que a gente esquece de ouvir o cliente e às vezes ele não quer comprar. Só que a gente quer empurrar isso goela abaixo. Então, por gentileza, gente, sempre se conectem com o cliente, entenda o momento dele, entenda a necessidade dele e aí encaixe o seu produto, o seu serviço. Entende? Vai fluir normalmente, porque vai ficar mais fácil, porque você sabe exatamente aonde está a ferida e você vai trazer o curativo. Entende? Essa é a jogada do mercado. Terceiro ponto que eu estava falando para vocês. Como que você deve usar a afeição com ética? Porque tem muitas empresas que elas utilizam para manipular o cliente, tá? Então, como eu comentei com vocês, alguns vendedores utilizam isso para o mal, utilizam somente para vender para vocês. Não é aquele olhar de, cara, eu tô mudando uma situação na vida da pessoa, levando ela do ponto A para o ponto B, e isso vai trazer uma vantagem para ela. Ela vai resolver alguma questão, ela vai melhorar algum ponto que está ferido na vida dela. Então, algumas pessoas não se preocupam com isso, só querem vender. Então, por esse motivo, use com sabedoria, tá? Esse conhecimento que eu estou entregando para vocês é o ouro. O que está em todos os livros. Todos os livros que você for ler vai estar baseado nisso. Gatilhos mentais, as armas da persuasão, como ficar rico, quem pensa enriquece, os segredos da mente milionária. Todos os livros estão trazendo esses conteúdos que você precisa se conectar com as pessoas, entender e seguir mediante a este ensino. Porque quanto mais informação você tiver na sua cabeça, quanto mais informação você entregar para as pessoas, mais você vai entender o jogo, mais você vai entender como funciona cada passo que as pessoas dão. Entende? Um exemplo que eu queria dar para vocês sobre afeição. Empresas que utilizam o modelo de multinível, tá? O que é isso? Existe uma pessoa que ela libera o conteúdo para várias outras pessoas ensinarem para as pessoas, tá? Então, funil multinível, tá? E o que essas pessoas utilizam? Elas utilizam a sua rede pessoal. O que é rede pessoal, Lucas? É as suas amizades. É muito mais fácil você vender para um amigo do que para um estranho, porque você já passou por esse nível de conexão, que é o nível de vocês entenderem o que tem de bom um do outro. Então, o que vocês se interligam
pelos pensamentos, pelas ações, pela aparência, pelos valores, os princípios. Então fica muito mais fácil para você vender para a pessoa que já te conhece, entende? Tanto que uma das estratégias da... Poxa vida, muita gente vai me zoar. Da Tupperware, eu não sei pronunciar. Tupperware. Tá. Aquela vasilha que tem um branding gigantesco que você consegue comprar por R$ 300, se eu não me engano, ou 200. É. Você consegue comprar essa vasilha, agora ela não é tão falada, mas você sabe a história dela? O criador dela falou assim: ó, gente, é o seguinte, eu tô apresentando aqui uma Tupperware para vocês, mas eu quero que vocês tragam 3 pessoas para você apresentar esse produto para elas, tá? E aí as pessoas, beleza, ficaram, tá, eu acho muito interessante, muito legal. E aí essas pessoas iam entrar em contato com essas 3 pessoas e falavam, olha, eu queria te apresentar um produto muito interessante, faz muito sentido para você, mas eu preciso que você esteja tal dia, tal data, tal dia e tal horário em tal lugar para que você possa conhecer. É muito difícil as pessoas falarem não. Por quê? Porque você tem afeição, reciprocidade, porque uma amizade é uma entrega. Então, você entrega, amanhã a pessoa entrega. Recíproca. 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 Então, essa pessoa vai falar, bom, tá, né, vamos lá, vamos ver como que funciona. E aí ela chega lá e conhece o produto. Só que ela já comprou a ideia. Porque o amigo chegou e falou, olha, eu tenho um produto que vai resolver uma questão. Então, ela já comprou o produto na mente dela. Agora ela só precisa conhecer. Entende? Então, por isso que a Tupperware ficou gigantesca aí. Muitas pessoas compraram, muitas pessoas adquiriram. Mas, como que foi feito? Multinível. Então, foi apresentado para as pessoas. E essas pessoas tinham que levar algumas amizades para conhecer o produto. Então, virou uma rede pessoal muito grande. Muitas pessoas começaram a utilizar essa bacia. Essa vasilha por conta desse vínculo, porque você apresenta para pessoas da sua rede pessoal, então suas amizades. Então você vê como é louco esse termo de afeição, o quanto é importante você entender sobre isso. Por isso que eu fiz esse vídeo para vocês entenderem sobre afeição, para que vocês mudem de jogo, mudem a mentalidade, para entender que a afeição é muito importante, você tem que saber jogar com ela, tomar cuidado com os vendedores carismáticos e usar isso nos seus negócios. Tudo que você for fazer, entenda o outro lado. Se coloque no lugar do cliente. Poxa, se eu fosse comprar determinado produto, como é que eu gostaria de ser atendido? O que eu gostaria que a pessoa me trouxesse de valor para que eu adquirisse esse serviço? Sempre faça essa pergunta. Em tudo. Ah, Lucas, mas eu não tenho empresa. Mas você pode fazer na empresa que você está. Isso você pode utilizar para tudo. E isso muda totalmente o jogo. Porque você começa a entender como é que funciona tudo. E é justamente isso que vai mudar o jogo da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido extraordinário na sua vida. Trouxe esse conteúdo sobre afeição, um conteúdo que tem martelado muito na minha cabeça. Porque a cada dia que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo como funciona toda a estrutura. E quando eu entendi que algumas pessoas que eu me conecto nem é por semelhança mesmo, às vezes é só pela forma que ela manipula essa situação, sabe? Como ela manipula todo essa conexão, entende? Então, não quero que você fique um perito de, nossa, será que essa pessoa está me manipulando? Não, eu quero que você entenda que você tem que gerar valor aonde você está. Se você está se conectando no local, entenda
Sempre, sempre, sempre. Você está fazendo porque você quer gerar valor ou que você está buscando um determinado serviço, tá? Então, eu vou numa loja de sapato, eu entendo que o rapaz precisa vender, mas eu preciso realmente ter o sapato que eu almejei. Então, eu quero um sapato casual. Eu vou chegar lá e vou comprar o sapato casual. Eu não vou chegar lá e escutar a história do vendedor e comprar sapato casual, um tênis de corrida e etc. Então, você tem que entender isso. Para você chegar num outro nível, você vai ter que sair desse ciclo, tá? Então, essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Fico muito feliz que vocês estão acompanhando aqui essa trajetória de vídeos de 30 dias, tá? Então, espero você amanhã. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!